Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio deste canal da Liturgia da Palavra, neste dia 3 de janeiro de 2020, segunda-feira, dia dedicado a São Brás. A cor de hoje vai ser a vermelha, né, a cor litúrgica, devido a São Brás ser mártir. Aqui na minha arquidiocese, o Santo São Brás é muito lembrado. Eu não sei exatamente o porquê, mas deve ter algum motivo específico, porque desde ontem, domingo, algumas paróquias estão fazendo a bênção da garganta. Né? Teve aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, nas paróquias aqui da minha região sul, da arquidiocese. Então, por algum motivo, e tanto é que São Brás é copadroeiro aqui no Santuário Nossa Senhora do Carmo, então algum motivo há, eu não sei dizer o porquê. Então, de repente, você que não mora na minha região, mora em outra diocese ou arquidiocese, de outra cidade, até de outro estado, saiba que São Brás é um santo de uma vida bem interessante. Né? Geralmente o padre Paulo Ricardo, o canal dele, ou hoje mesmo na homilia do padre Edson Odaguirre, lá que ele fez no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, eles devem ter falado alguma coisa a respeito deste santo, tá? Mas assim, eu não gosto muito desses reducionismos, né? Por exemplo, São Francisco de Assis é o santo dos animais, Santo Antônio, santo dos casamentos, Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Mas, de um modo geral, o São Brás ele é o santo da cura da garganta. Então, problemas com a garganta, questão do uso da palavra, né? Se você quer uma bênção específica, por meio e intercessão de São Brás. Mas, né, como eu falo sempre, não vamos reduzir o santo a esses pequeninos detalhes, mas vamos colocar ele como enquanto uma vida de santidade, por que ele foi mártir. Então, eu sugiro que você procure conhecer um pouco mais da vida deste santo. Um outro santo eu faço questão de dar uma estudada prévia e dar um resumo básico, assim, até para criar um gostinho aí para vocês. Mas eu particularmente eu tento deixar meio na curiosidade também, né? Que vocês procurem em canais católicos mais informações a respeito de alguns santos, né? Mas chega de blá blá blá. Né? Hoje eu não pretendo não fazer muito pitaco. Vamos direto para a leitura da liturgia da palavra. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 13 a 14. Depois o versículo 30 e depois segue do capítulo 16, do 5 ao 13. Um pouco picado, né? Mas você pode estar começando a fazer a leitura de 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 13 até o capítulo 16, no versículo 13, tá? Faz a leitura completa, fica melhor. Naqueles dias um mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão. Davi disse aos servos que estavam com ele em Jerusalém: depressa, fujamos, porque de outro modo não podemos escapar de Absalão. Apressai-vos em partir para que não aconteça que ele, chegando, nos apanhe, traga sobre nós a ruína e passe a cidade ao fio da espada. E Davi caminhava chorando, enquanto subia o Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todo o povo que o acompanhava subia também chorando, com a cabeça coberta. Quando o rei chegou a Baurim, saiu de lá um homem da parentela de Saul, chamado Semei, filho de Gera, que ia proferindo maldições enquanto andava. Atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, embora toda a tropa e todos os homens de elite seguissem agrupados à direita e à esquerda do rei Davi. Semei amaldiçoava, dizendo: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. Então Abissai, filho de Sárvia, disse ao rei: por que há deste cão morto continuar amaldiçoando o Senhor meu rei? Deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei Davi respondeu: não te intrometas, filho de Sárvia.
Se ele amaldiçoa, e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe, por que fazes isto? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos, vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a aventura em lugar da restituindo-me a aventura em lugar da maldição de hoje. E Davi e seus homens seguiram adiante. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 3, com o refrão: Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu: Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Aclamação. Lucas 7, versículo 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Marcos 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. E logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro... vou começar de novo. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, filho do Deus Altíssimo Jesus? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus assim permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. E então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. E enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, e como eu falei para vocês, eu não vou me demorar no pitaco, ou na reflexão da palavra. Se eu conseguir colocar uma homilia de hoje, desta segunda-feira, que eu ouvi às 7 da manhã da Canção Nova, que é a missa das 7 da manhã,
se não me engano, foi o padre Edmilson Lopes, se não me engano. Ele é muito próximo do padre Roger Luiz, mas eu vou tentar colocar na pasta Ser Católico, tá? Ele fez uma observação interessante a respeito do evangelho de hoje, sobre uma outra visão. E o que ele falou? O que eu posso estar adiantando para você? Quem é da Renovação Carismática Católica, existem os ministérios, né? Ministério de Cura e Libertação, tem os seminários de vida, né? Então, quem é mais dessa linha sabe que tem uns retiros específicos, formações específicas. E, logicamente, lógico que nada, tudo é do demônio, mas também nada tem assim, não dá para negar a existência do demônio, mas também não dá para colocar tudo por conta do demônio. Mas a questão aqui, que eu achei, que eu nunca tinha ouvido, né, me fez refletir bastante, é que algumas regiões da sua cidade, do bairro, até da sua família, às vezes existem situações de espíritos impuros, né, vamos colocar nesses termos, espíritos impuros que são obedientes a Deus Todo-Poderoso, mas que também imploram a Jesus para que não saiam de uma família, de uma região, de uma cidade, sabe? E é uma batalha grande, né? E aí sim precisa mesmo um processo de cura e libertação. Não estou falando aí de seminário de cura e libertação, de missa de cura e libertação. É um processo de cura e libertação. Eu falo por experiência própria. O processo de cura e libertação pode envolver vários cercos de Jericó, pode ser por meio de devoções, pode ser por meio da recitação do Santo Terço todo dia, pode, mas tem também jejum com uma boa confissão, com a confissão, porque se fala muito, vai lá se confessar. Não, não é só ir se confessar, porque se for para confessar e tomar o tempo do padre e os ouvidinhos do padre, então é melhor pensar um pouquinho antes de ir confessar. Não estou falando para não se confessar, não, deve-se, mas é preciso contrição do coração, um arrependimento verdadeiro. Porque aquele que se arrepende verdadeiramente não tem justificativas, ele chega e fala, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, estou realmente arrependida e não posso fazer mais, eu não quero mais fazer para não ofender Jesus, essa é a postura. Não adianta você ir lá fazer mimimi pro padre, ainda o padre se estressa, depois acaba ofendendo você, porque perde a paciência, né? Dependendo da situação. E aí fica todo mundo chateado. Fica o padre chateado, porque tem que ouvir certas coisas, e ainda tem que corrigir. E a pessoa fica ofendida porque eu cheguei até aqui, por que não me deu absolvição? Mas cadê a tua contrição? Certo? Então, de qualquer forma, eu já estou adiantando, já deve estar disponível na Canção Nova Play, a homilia desta segunda-feira de edição Brás, se não me engano é o padre Edmilson Lopes. Por que eu falo isso? Porque eu ouvi na rádio, então eu já peguei a missa já andando, né? Mas pela voz eu identifiquei que é o padre Edmilson Lopes, que geralmente ele substitui o padre Roger Luiz nas quartas-feiras, as missas das quartas-feiras à noite do Clube de Evangelização. Tá? Vale muito a pena ver no YouTube, ouvir novamente, tá certo? Então fica esse apontamento. Será que certas coisas que acontecem na sua família, principalmente na família, será que não é de repente algo, puxa vida, eu estou fazendo tudo, mas a coisa não avança? Aí a sugestão que eu tenho é um procedimento de cura e libertação e insistir para Jesus, né, a libertação de repente de vários espíritos impuros que estejam na sua casa, mas para isso é necessário mudança de comportamento, de atitudes, um arrependimento completo, então por isso que é um processo de cura e libertação. Tá? Outra coisa importante que eu gostaria de deixar claro também é que Jesus é tão misericordioso, né, que ele também ouve os espíritos impuros. E aí eu faço uma sugestão. Peça a proteção sempre de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é rainha dos anjos, de todos os anjos, todos. Ela tem poder sobre o demônio. Então você pode pedir para Jesus, pode sim, mas peça a proteção e a intercessão de Nossa Senhora nesse caso também, porque é um combate espiritual intenso, caríssimos irmãos. Se você está duvidando, faça a experiência, tá? Faz a experiência para você ver.
Jesus é quem cura, é quem salva, é Nossa Senhora quem intercede, mas Nossa Senhora tem poder sobre o demônio, porque ela é Senhora e Rainha de todos os anjos. Existe até um dia para isso, existe até um epíteto, né, de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Certo? Então, pitaco feito, meditação feita. Desejo a todos uma ótima semana. Nós estamos, deixa eu só confirmar. Na quarta semana do tempo comum, né? Isso que já estamos próximo do carnaval. Então já vai preparando aí o que vai fazer de penitência para esta quaresma, né? Firmeza no coração, hora de se arrepender, hora da gente se arrepender de todos os nossos pecados. Paz e bem.